Recebendo aqui o Joelson Jordani e a polícia, Joelson, liberou imagens, está aqui também o delegado-geral, o delegado James Guerra. Boa tarde, delegado. Boa tarde. Obrigado pela presença. Imagens dos dois carros antes, na madrugada do acidente, Joelson. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí. Boa tarde, Eli Lopes. Boa tarde. São imagens feitas por uma câmera de segurança que fica na Ponte Estaiada. É uma câmera da Polícia Militar que mostra o momento em que carros passam em alta velocidade sobre a Ponte Estaiada. As câmeras estão apontadas para a região leste da cidade. Mas é possível ver os dois carros, inclusive o carro que se envolveu no acidente dirigido pelo Lucas, e que pode ser esta a principal prova em torno do acidente que matou o trabalhador lá do EMOP, o Raimundo Mesquita, funcionário lá do EMOP, nesse acidente por volta entre 5h30 e 6h. Olha a imagem aí. Bom, é uma imagem que está sobre a Ponte Estaiada, em cima da Ponte Estaiada. Então você vê a imagem de acesso da Ponte Estaiada, na Zona Leste, quando os carros se aproximam. O primeiro carro que passa é um carro vermelho, que a polícia tenta identificá-lo, e esse carro que você vê agora no vídeo é o carro que provoca o acidente, dirigido pelo Lucas. Eles passam em alta velocidade. Ali atrás há um outro veículo que aparece também ao fundo, mas a polícia não está, os investigadores não estão certos se o outro carro também participou do racha. O que a polícia acredita... E o horário ali... É que esses dois carros... Aí é mais ou menos entre 5h30 da manhã e 6h da manhã, Amadeu. Volta das 5h30 da manhã. Ali é o horário certo, será? E ali você tem os carros Qual é o passando... horário que tem ali? Qual é? Daqui não está dando para Amadeu, a solicitação feita pela polícia foi de um horário entre 5 e 6h da manhã. Então essa gravação, ela aconteceu entre as 5 e as 6h da manhã, de acordo com as informações da Polícia Militar. A solicitação da Polícia Civil foi nesse horário e essas foram as imagens que foram fornecidas. Mostram os carros em alta velocidade na Ponte Estaiada, momentos antes do acidente que aconteceu. E no sentido da Zona Leste para o Marquês. Para o Marquês. A câmera está voltada para a Zona Leste nesse momento. Como a polícia não consegue prever que o acidente acontecerá, ela botou a câmera de vigilância e estava voltada para a Zona Leste. Então você pega os carros passando lá na frente. Eles atropelariam. Pode deixar a imagem Mesquita, aí? Ou no caso, o segundo carro que aparece na imagem. Pode deixar a imagem aí mais uma vez, porque eu queria saber do delegado James qual a importância aí, até que ponto essa imagem pode ajudar na elucidação do caso, hein, delegado? Bom, ela ajuda em muito, né? Na verdade, é possível se fazer uma estimativa, né, da velocidade empregada aí, essa imagem, né, com as outras informações, né? Do poste atingido, né, do impacto que foi proferido sobre a própria vítima. A gente consegue estimar a questão da velocidade, né, o percurso que o carro fez. Isso explica muito bem a dinâmica dos fatos, né, mostra o fato que os dois, né, que se conheciam, né, vinham na mesma direção. Isso permite à polícia aprofundar mais a investigação. Que eventualmente eles pudessem estar disputando um racha. Isso. Que terminou com isso aí, uma situação de direção perigosa, né, que a gente pode constatar, né, pela velocidade empregada. Olha como é que está o carro. Agora, delegado, me ajude aí. O fato de se descobrir se era racha ou não era racha, isso acrescenta, diminui? Olha, o que existe no Brasil é o seguinte: existe a legislação de trânsito que prevê o homicídio culposo na direção de veículo automotor, certo? O homicídio culposo, ele tem que se dar a partir de uma conduta do sujeito que não seja uma conduta ilícita, tem que ser uma conduta lícita, uma falta de dever de cuidado, algo que ele não podia prever, não teve o cuidado e acabou atropelando alguém e matou. A pena é de 1 a 4 anos, é uma pena considerada leve. Então isso seria, por exemplo, alguém que vai aqui dentro do limite da velocidade. Vamos supor, a pista é para 60, o cara está indo com 50, um pedestre atravessou e... Ele estava desatento e acabou causando um acidente que resultou na morte. Esse é culposo. Esse é um homicídio culposo. Sem intenção de matar. Isso, que na legislação de trânsito é o único crime de homicídio previsto. Agora, quando, né, você se dá a liberdade de agir, né, o arrepio da lei, quando você faz um racha, quando você bebe excessivamente, quando você está dirigindo por horas e horas, quando você faz o uso de medicamento controlado para prolongar, né, a sua permanência na direção do veículo. Ou quando está acima do limite. Ou quando está muito acima do limite permitido, fora daquela margem de erro, quando você tem uma via de 80, você está 120, 130, 140. Então, a jurisprudência construiu que nessas situações não se daria uma situação de culpa
mas sim uma situação de dolo, que não é o dolo que o sujeito deseja, mas é aquele que ele assume o risco de que esse resultado possa vir a ocorrer. É o que a gente chama de dolo eventual no direito. Mas, para todos os efeitos, como é um homicídio doloso, não seria aplicável o Código de Trânsito, e sim o Código Penal normal, o que sujeitaria a pessoa a uma situação de júri popular para se estabelecer se houve, de fato, o homicídio e a responsabilidade dele. Delegado, recentemente houve um caso de um acidente na Avenida João 23, em que ficou comprovado que havia um racha entre duas pessoas, inclusive dois amigos, e um deles morreu e essa outra pessoa foi responsabilizada por essa morte. Nesse caso, houve um indiciamento por homicídio doloso. Eu pergunto ao senhor, é o caso aqui também? Nós estamos diante de um caso de um homicídio doloso e há a possibilidade de um declínio de competência, e que o caso pode ir mesmo a tribunal de júri? Olha, poder pode, né? A gente está falando em tese, porque esse vídeo chegou à polícia na sexta-feira. Hoje a gente está tendo o primeiro contato com ele. Não foi possível ainda fazer uma perícia, mas o que eu posso ver, né, sem estar presidindo o inquérito, é que o impacto é muito violento, né? É uma coisa assim muito fora da normalidade, né? O impacto realmente é muito grande. Agora, há de se saber, né, o que gerou essa perda de controle do veículo, que pode ser uma situação de excesso de velocidade, pode ser o uso da direção perigosa, né, que é aquilo que se chama popularmente de racha, ou pode ter alguma outra circunstância, né, ter sido um carro, pode ter tocado o outro, depende da situação específica. Então, eu acho que a importância do vídeo aí é a gente poder estabelecer a dinâmica do fato, né, poder conhecer que existia um segundo elemento lá, e ele vai ter que dizer para a gente qual era o que ele estava fazendo ali, qual era o papel dele naquela cena. Nesse sentido é que ele acrescenta muito para a investigação. Delegado, o que acontece com esse rapaz que teria provocado esse acidente? Ele foi socorrido no dia, né? Me parece que foi submetido a uma cirurgia, né? de emergência. Ele ainda não se recuperou, vai ser ouvido assim que o médico autorizar, né? Para que ele apresente a versão dele. E nós, como já estamos fazendo em outros casos, a gente tem dado preferência na expedição dos laudos desses casos de maior repercussão. Então é um caso que será também concluído pela polícia o mais rapidamente possível, com toda a produção de prova que seja necessária. No caso, o que é que a legislação prevê tecnicamente para ele? Caso seja comprovado tudo isso que está se verificando, que estava embriagado, que a velocidade era excessiva, né, quase 200, e que era depois de um racha. Olha, pode ser que nesse caso o delegado tenha a compreensão de que se trate de um homicídio doloso, o Ministério Público tendo essa mesma compreensão denunciará, e a Justiça aceitando pode ser submetida ao júri popular. No caso dos rachas, de 6 a 20 anos. A gente está até debatendo hoje aqui os rachas e tal. E aí mais um telespectador ligou há pouco, disse que é diário, é? É quinta-feira. Dia de quinta-feira. Não dá para fazer nada com relação a esses rachas não, hein, delegado? Olha, já existe o trabalho da Polícia Militar. A gente não tem tanto conhecimento, tanta comunicação da ocorrência de rachas. A gente está ouvindo falar mais isso em virtude desse episódio que a gente está aqui discutindo. Mas existe o batalhão de trânsito, a gente sempre vê viaturas do Ronda Cidadão e outras viaturas da Polícia Militar percorrendo a cidade toda, né, principalmente nessas vias. Existe o monitoramento da Polícia Militar das câmeras, existe o controle de tráfego pelos sensores, né, que medem a velocidade. Então, existe um sistema que funciona, né? Agora, nem todo caso de excesso de velocidade acaba resultando em acidente e a gente vem a tomar conhecimento. Qual é a punição, então, para mim, é novidade que exista racha todo dia em Teresina. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento disso. Quinta-feira na Ponte Estaiada, qual é a punição para quem faz racha? Existe o crime de direção perigosa, né, que está previsto no Código de Trânsito. A pena é inferior a 2 anos. Portanto, a pessoa, se condenada em sede de juizado ou se suspender o processo no juizado, ela apenas vai prestar algum serviço à comunidade ou prestar alimentos ou alguma situação relacionada com isso. Agora, se ocorrer uma outra consequência em virtude da direção perigosa, ela responde também, que é uma lesão corporal, que é um homicídio, né, que é um dano causado ao patrimônio de alguém, as multas de ordem administrativa, né, dos censores. Então,
há todo esse disciplinamento. Há uma informação, Amadeu, já está em poder do delegado um prontuário médico do HUT, onde os médicos atestariam que o rapaz de 19 anos, o Lucas Pinto Amâncio, dirigia o carro que atropelou o Raimundo Mesquita, ele estaria alcoolizado. Esse documento já está em poder do delegado, é um prontuário médico com a assinatura dos médicos, dizendo que ele chegou ao hospital de urgência de Teresina, no primeiro local onde ele foi atendido, com sinais de embriaguez. Isso já está no inquérito para ser analisado. Sobre isso aí, existe uma recomendação, tá, do Ministério da Saúde de que todas as vítimas de trânsito sejam submetidas ao exame de sangue para medição de teor alcoólico, tá? Então é uma recomendação do Ministério da Saúde que todo mundo que seja vítima passe por essa avaliação, né? E isso é um instrumento a mais que a polícia pode utilizar justamente para ilustrar. Obrigado, delegado, pela presença com a gente.